Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nós, da Catequese Conhecendo Jesus, convidamos todos vocês a participarem do estudo bíblico dos Salmos. Para nós cristãos, a Bíblia tradicionalmente é formada pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento, que juntos são chamados de Escrituras. O Salmo é o 23º livro do Antigo Testamento. Iniciemos o nosso estudo. Salmo 56. O fiel não sucumbirá. Do mestre de canto. A operação dos príncipes distantes. Salmo de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem piedade de mim, ó Deus, pois me atormentam, o dia todo me oprimem contrabastes. Os que me espreitam o dia todo me atormentam. São muitos os que do alto me combatem. No dia em que eu temo, confio em ti, em Deus, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio, jamais temerei. O que pode um mortal fazer contra mim? Todo dia eles torcem minha causa. Eles usam seus pensamentos. Todos são mal contra mim. Eles se reúnem, se escondem, observam meus passos, espreitando com a avidez de sua vida. Rejeita-os por causa da iniquidade. Ó Deus, derruba os povos com tua ira. Já contastes os meus passos do Ereme. Recolhe minhas lágrimas em teu obre, e meus inimigos recuarão. No dia em que te invocar, bem sei que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra louvo. Em Deus, cuja palavra louvo. Em Deus confio, jamais temerei. Que poderia fazer-me o homem? Mantenho os votos que a ti fiz, ó Deus. Cumprirei a ti as ações de graça, pois livrastes minha vida da morte, para que ande na presença de Deus, nas luzes dos vivos. O Salmo 56 é uma oração de confiança em Deus diante do perigo, atribuída ao rei Davi. O Salmo começa com apelo pela misericórdia e proteção de Deus em meio a uma situação ameaçadora. Davi expressa confiança no poder de Deus para salvar, mesmo diante dos inimigos que o procuram prejudicá-lo. Aqui Davi proclama a sua confiança em Deus e promete oferecer ações de graças e louvor a Deus. O Salmo termina com uma declaração de fé de que Deus livrou Davi da morte e continuará a proteger Davi. O tema abrangente do Salmo 56 é a confiança na proteção e libertação de Deus diante do perigo e da perseguição. Foi uma pílula amarga para Davi ter que buscar refúgio de seus próprios compatriotas entre os filisteus em Gate. Mas a feroz hostilidade do rei Saul o impediu ele para isso, ou assim ele sentiu. O Salmo 56 descreve algumas das ondas alarmadas de medo e fé que dominam Davi naquele momento. Ele começa com uma oração grandiosa, pedindo ajuda a Deus em vista do constante assédio de seus perseguidores. Observa os 3 tipos de terror que vinham sobre ele o dia todo. Terrores colocados por homens que o hostilizavam. Ele coloca assim 3 pontos no Salmo. Ele me oprime, no verso 1. Meus inimigos perseguem-me, no verso 2. Eles torcem minhas palavras, no 5. Seus inimigos o atacavam com arrogância, constantemente, tramando o mal contra ele, reunindo-se para obter maior força, espreitando para atacá-lo, espioná-lo e continuamente perseguir. Isso parecia claro que era um caso de exagero na perseguição ao rei Davi. Mas a fé rompe a escuridão com a declaração de confiança. O que Davi fala? Sempre que eu tiver medo, confiarei em ti. Essa alegre coragem de um fugitivo, como a chama que queima dentro dele de alegria, de fé, de amor e confiança a Deus. Baseia-se no caráter de Deus e na fidelidade de suas promessas. Ele é mais poderoso que todos os nossos inimigos juntos e prometeu nos proteger do perigo. Nada pode penetrar
na cerca protetora que ele estabelece ao nosso redor, exceto por sua vontade permissiva. É por isso que podemos confiar em Deus sem medo. Ao lançar o desafio, o que ele fala, Davi fala no desafio? Que me pode fazer um mero homem? A razão pode responder: bastante. O homem pode perseguir, ferir, mutilar, tirar e matar. Mas o fato de que o Filho de Deus é imortal até a sua obra seja concluída. Também devemos entender o destemor de Davi à luz das palavras do nosso Senhor. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aqueles que podem fazer parecer no inferno, tanto na alma como no corpo. Depois de ensaiar as tentativas estudadas de seus inimigos para eliminá-lo, Davi chama a Deus para recompensá-lo por sua traição, derrubando a sua ira. Neste salmo está uma descrição primorosa do cuidado termo da personalização do nosso Senhor. Ele mantém uma coragem de nossas andanças ou movimentos inquietos durante a noite e de nossas voltas febris de um lado para o outro. Ele se preocupa tanto com os detalhes das nossas lágrimas e de tristeza que podem nos pedir a Ele que guarde nossas lágrimas em sua garrafa. Isso pode ser uma alusão a um antigo costume dos enlutados, ou seja, preservar suas lágrimas caindo em uma pequena garrafa que foi colocada no túmulo de amigos falecidos, de parentes, como um memorial de afeto dos sobreviventes. De qualquer forma, Deus mantém um registro de nossas lágrimas em seu livro, assim como Jesus mais tarde nos ensinou que ele conta até os cabelos das nossas cabeças. Como Davi, podemos estar confiantes em Deus, que Deus fará retroceder nossos inimigos em resposta às nossas orações. Sabemos disso porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Em uma última análise, apenas uma questão que importa na vida. Tudo mais é secundário, tudo é secundário, gente. Menos Deus. Davi finalmente tinha certeza de Deus, e o homem que tem certeza em Deus está além do medo. O refrão do versículo 4 é repetido nos versículos 10 e 11, mas desta vez usando nomes diferentes de Deus. Em Deus Elohim, louvarei sua palavra. No Senhor Yahshua, ou Jeová, louvarei sua palavra. Em Deus Elohim, pus a minha confiança e não terei medo. O que o homem pode fazer comigo? Davi louva a promessa de Todo-Poderoso, daquele que guarda a aliança em total segurança de seu cuidado protetor e de um trio que despreza pela capacidade frágil do homem de persegui-lo. Davi manifesta medo e fé antes da situação. A fé, porém, é aquilo que predomina Davi. A fé sempre tem que prevalecer quando em confronto do poder e o amor de Deus com o poder do ódio e o amor do ódio e dos perseguidores. Quanto aos inimigos são numerosos, orgulhosos, cruéis, atrevidos, não devemos olhar com medo, mas olhar para Deus com fé. Que ninguém se perturbe com a sua própria situação, que seu coração vai estar firmado em Deus e na palavra de Deus. Você será salvo. Nós também podemos descrever neste salmo o comportamento duplamente traiçoeiro dos inimigos de Davi. Podemos ver também que Davi pede a intervenção divina nessa situação insolúvel. Deus conhece, neste salmo, as nossas obras e nossos pensamentos, conhece nosso íntimo e vê que somos sinceros e compromete todas as nossas tristezas. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Deus vai retificar tudo e por isso deseja louvar a Deus. Só aquele que ama a injustiça tem horror em ver tudo refletido em Deus. A fé, que é levada de Davi para um espírito de gratidão, e assim, ao invés de ter que guardar o desenvolvimento do plano de Deus para libertá-lo, Davi já podia desfrutar das bênçãos vindouras. Assim como a preocupação acarreta
mais o mal do que a desgraça temida. Assim também, a santa esperança é tão benfeitora, é tão maravilhosa, é tão luminosa quanto a bênção esperada. Nós sempre temos que entender que a fé de Deus, ela vem sempre aonde? Por último. Por que por último? Porque ela vai nos cobrir, vai nos dar aquilo que nós precisamos, ela vai nos proteger. E muitas vezes, para nós chegarmos a esta fé, chegarmos ao amor verdadeiro a Deus, nós precisamos passar por dificuldade, passar por necessidade, passar por apertos, para nós podermos entender a importância e o poder de Deus. Amém? Bom, queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco no estudo do Salmo 56, convidar todos vocês para ficarem no estudo do Salmo 57. Queremos pedir também a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, que ativem os sininhos das notificações, deixem o seu like e compartilhem os nossos vídeos. Fiquem em paz e o Senhor Deus os acompanhe. Graças a Deus.